E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Tem Física aí com esse novo projeto, As Rapidinhas do Ricardo, tá certo? O intuito seria você ter um assunto bem interessante que cai na sua prova, por exemplo, em concursos militares, né? E que vai simplesmente te ajudar para a prova, tá bom? Eu escolhi um assunto bem legalzinho, faço para você um mapa mental, uma explicação rápida e depois a gente faz o exercício para conferir, tá bom? Então vem comigo que você vai gostar sim. Vamos então a um conteúdo bem legal. Bom, nós vamos falar um pouquinho, pessoal, da cinemática, o conceito de velocidade escalar média, tá ok? Velocidade escalar média é o que o móvel percorre em função do tempo gasto, tá bom? Então você tem esse mapa mental, você tem um carrinho que pode estar em movimento a qualquer momento e você pode perguntar, por exemplo, qual a velocidade média. Não tem mistério, você vai colocar a velocidade média, seria ΔS sobre ΔT. Está aqui para você na formulazinha bem tranquila essa definição, que você já deve estar cansado de ver, né? Tudo bem? E depois você também sabe que ΔS seria a posição final menos a posição inicial de um veículo, não é isso? E o ΔT seria o tempo final menos o seu tempo inicial. É comum, às vezes, numa prova, você se perder um pouco relacionado com a unidade, tá? Bem importante. E às vezes cai bastante metros por segundo, quilômetros por hora, e você tem que saber a relação, né? Metros por segundo e quilômetros por hora. Então a relação é essa. Você tem metros por segundo e quer passar para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Se você tem quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, você vai dividir por 3,6, tá bom? Ao mesmo tempo, às vezes acontece alguns exercícios ter paradas. Eu estou viajando e depois eu resolvo, por exemplo, ter que trocar um pneu, resolvo um restaurante, resolvo simplesmente parar um pouco e depois continuar. Se houver mencionado paradas, cuidado, o tempo não para, não. O tempo total tem que ser incluído essas paradas, tá bom? Tá certo? Tá um quadro carnavalesco para você ir. Então a velocidade média, a fórmula continua a mesma, porém você tem que saber que o ΔT seria agora o ΔT total, que soma as paradas. E já o ΔS seria o ΔS total, onde você também soma as distâncias percorridas, tá bom? Ao mesmo tempo, uma dica bem interessante, quando ele fala para você, quando percorre dois espaços, duas distâncias igualmente iguais, ou seja, distâncias iguais, divididas em dois pedaços da viagem. Ele pode perguntar para você, por exemplo, a velocidade média total, né? Não tem problema, aí você faz aqui pela média harmônica. Na matemática, a média harmônica, simplesmente quando você relaciona grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Como velocidade e tempo, por exemplo. Nesse caso, quando ele fala para você a média harmônica, você pode jogar a velocidade média, é 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2, onde V1 e V2 serão as velocidades da primeira etapa e o 2 será a velocidade da segunda etapa, tá bom? Mas não esqueça, as etapas têm que ser percorridas com distâncias iguais. O ΔS1 tem que ser igual ao ΔS2. Fica a dica para você nesse tipo de questão. Agora vamos para o exercício, fixar aí essa dica. Vem comigo. Bom, olha uma questãozinha aí que você já tem, que já caiu na SpaceX 2011, né? Que está assim. Um automóvel percorre a metade de uma distância desão com uma velocidade média de 24 metros por segundo. E a outra metade com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Nessa situação, a velocidade média do automóvel ao percorrer toda a distância d. Repare que ele falou no exercício, né? Que ele falou, por exemplo, a metade, ele percorre a metade de uma distância d, né? E depois percorre a outra metade, né? E a outra metade também é percorrida. Então, nessa metade, outra metade, você já pode jogar o quê? A média harmônica, tá bom? Tudo bem? Você lembra? Simplesmente a média harmônica era assim, velocidade média, né? Velocidade média é igual, né? Você tem duas etapas, então você vai colocar 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Professor, caiu essa prova, essa questãozinha na SpaceX? Caiu em 2011, tá? Então é claro que você analisa as unidades, vem comigo aqui as unidades, né? Ó, 24 metros por segundo, né? Depois você tem 8 metros por segundo, então as unidades estão em metros por segundo, e você quer a resposta em metros por segundo, não tem mistério, tá bom? Então você vai apenas jogar aqui no caso os valores, velocidade média é igual, e nesse caso você vai colocar ali para mim, 2 vezes velocidade 1, que seria 24, vezes velocidade 2, que seria 8, sobre 24 mais 8. Tranquilo, né? Fácil, não é mesmo? Já caiu na SpaceX. Bom, aqui no caso você coloca a velocidade média
é igual. Bom, se você ainda não quiser fazer a multiplicaçãozinha, não tem problema. Você deixa 2 vezes 24 vezes 8. Não tem problema, né? Sobre 24 mais 8, você pode somar dá quanto? 32, tá certo? Vamos fazer uma simplificada? Vamos simplificar aqui, ó. Por exemplo, 8 com 32. Aí você tem aqui 1 e aqui você tem 4. Tudo bem? Quer simplificar mais? 24 com 4. E aqui você tem 6 e aqui você tem 1. Tudo bem? Então sobrou o que para você ali? Sobrou apenas 2 vezes 6, né? Então você vai ter aqui uma velocidade média total igual a 12. 12 metros por segundo, né? E aí você tem, brincando aqui, no caso, a alternativa correta, a alternativa A. Fica essa dica para você, você que vai fazer a prova da SpaceX, tá bom? Logo, logo eu volto com mais um vídeo para te ajudar. Espero ter contribuído para você alcançar o seu sucesso. Um abraço e até a próxima dica. E mais um Tem Física aí.